Após a conversa com Urara, voltei para casa um pouco angustiado. A noite já começava a cair, e o peso do que estava por vir não saía da minha cabeça. Ao abrir a porta, fui recebido por um cheiro muito bom. Caminhei até a entrada da cozinha e vi Yuzu concentrada, mexendo uma panela enquanto cantarolava baixinho. O vapor subia, preenchendo o ambiente com um aroma reconfortante. Yuzu, Raizo, você demorou para chegar hoje. Está tudo bem? Eu, tô sim, Yuzu. Forcei um sorriso. Onde tá o velho? Queria falar com ele. Ela desligou o fogo por um instante e olhou por cima do ombro. Yuzu, ele tá fechando a clínica agora. Valeu. Atravessei os cômodos em direção à clínica. As luzes estavam acesas, e encontrei Sim organizando as prateleiras, limpando frascos e desinfetando os materiais com a calma de sempre. E aí, velho? Tem um tempo para conversar? E Sim parou o que estava fazendo e me lançou um olhar atento. E sim, claro, Raizo. Algum problema? O Ichigo comentou que você teve que sair depois da escola para resolver algo. Suspirei antes de responder. Sim. O Urahara me chamou. Ele quer fazer um treinamento intenso de 2 semanas para eu destravar uma barreira mental. E evoluir de Adjushas para Vasto Lord. E Sim ficou em silêncio por alguns segundos. Largou o pano sobre o balcão, virou-se para mim e cruzou os braços, sério. E sim, não posso dizer que não esperava por isso. Disse, pensativo. E qual vai ser a desculpa que vamos inventar para os outros? Cocei a nuca, sem graça. Sei lá. Não pensei nisso direito. Talvez dizer que ganhei uma rifa para um spar. Por um instante, ele me encarou. Em seguida, ambos caímos na risada. E sim, por sorte, eu já imaginava que Urahara estava tramando alguma coisa. Falou, com um sorriso de canto. Pedi para ele falsificar uma documentação, dizendo que você vai ficar numa clínica de repouso tratando seus problemas de insônia. Arregalei os olhos, aliviado. Caramba. Valeu mesmo. Precisa de ajuda para terminar a limpeza. E sim voltou ao trabalho, dispensando com um gesto. E sim, já tô acabando. Vai lá tomar um banho e se arrumar pro jantar. Sim, senhor, velhote. Ele riu baixo enquanto eu saía da clínica. Tomei um banho demorado, deixando a água quente relaxar um pouco a tensão que ainda pesava nos ombros. Depois, procurei uma roupa confortável, basicamente a mesma de sempre, uma calça de moletom preta, com alguns detalhes brancos nas laterais, e uma camisa branca larga. Simples, mas suficiente. Quando terminei, fui para a sala de jantar. A mesa já estava posta, e o clima era tranquilo, quase normal demais para o que eu sabia que estava prestes a acontecer. Durante o jantar, e sim eu colocamos o plano em prática. E sim, então, pessoal, o Raizo vai passar um tempo fora. Disse casualmente, enquanto comia. A insônia dele piorou, e conseguimos uma vaga numa clínica de repouso. Yuzu parou de mastigar e me olhou preocupada. Yuzu, clínica de repouso. É tão sério assim? É. Os médicos disseram que preciso descansar de verdade. Respondi, tentando soar convincente. 2 semanas, no máximo. Karin cruzou os braços, desconfiada, me encarando de cima a baixo. Karin, HM. Você não parece doente. E sim, justamente por isso. Rebateu rápido. Se continuar assim, aí sim vai ficar. Ela estalou a língua, mas não insistiu. Depois do jantar, conversei melhor com Karin e Yuzu na sala. Tirei algum dinheiro da carteira e coloquei sobre a mesa. Vou deixar essa grana com vocês. Enquanto eu estiver fora, vocês ficam responsáveis pelas minhas coisas, tá? Yuzu, não precisava disso, Raizo. Eu sei. Sorri de leve. Mas fico mais tranquilo assim. Karin pegou o dinheiro, guardando sem cerimônia. Karin, pode deixar. A gente cuida de tudo. Só não some de vez. Dei um meio sorriso. Antes de ir para a sala, chamei Ichigo de lado. Ei, Ichigo. Avisa o pessoal da turma que vou ficar um tempo fora. Ele me encarou em silêncio por um instante, como se estivesse tentando ler algo além das palavras. Parece que a intuição dele tinha apitado que tinha algo errado. Ichigo, entendi. Respondeu por fim. Se cuida, tá? Assenti.
Aquela seria apenas uma despedida temporária. Mas eu sabia que, quando voltasse, não seria mais o mesmo. Isso é se eu conseguisse voltar. Arrumei a mala com algumas mudas de roupa, sem pensar demais no que levar. Peguei também algumas latas de refrigerante e um pacote de batatas fritas. Depois disso, me joguei no sofá com o controle na mão, tentando jogar um pouco para descontrair a cabeça e afastar os pensamentos que insistiam em voltar. O som do jogo preenchia a sala, mas nem isso conseguia me distrair por completo. Não demorou muito para Sim se sentar ao meu lado, cruzando os braços enquanto observava a tela. Tá muito alto. E sim, não. Respondeu de imediato. É só que tem algo que você não tá contando. A frase me atingiu em cheio. Suspirei fundo, puxei outra lata de refrigerante, abri e dei um gole longo antes de responder. Eu tenho mais ou menos uma ideia do que pode ser essa tal trava mental. Ele virou o rosto para mim, sério. E sim, e o que seria? Pausei o jogo, deixando o personagem parado na tela. Apoiei os cotovelos nos joelhos. Na noite em que eu reencarnei. Quando o assistente do Aizen me jogou na floresta do Menos Grande, eu fiquei apagado por um tempo. Na minha cabeça, aquilo durou no máximo 1 hora, talvez 1 hora e meia. Mas a conta não fecha. E sim permaneceu em silêncio, me deixando continuar. Quando eu fui atirado no poço, eu lembro claramente da sensação de estar ensopado por causa do tanque. A água grudando na pele, o peso da roupa molhada. Fechei os olhos por um instante. Quando acordei, eu estava completamente seco. Nem úmido eu estava. Isso não faz sentido nenhum. Dei outro gole no refrigerante, sentindo o gosto amargo ficar mais forte. Assim que eu caí, eu tive um sonho. Eu andava por um lugar completamente preto. Vazio. E várias mãos espectrais começaram a me agarrar, me puxar. Eu corri. Corri sem parar, até que chegou um momento em que fiquei cercado. Minha voz falhou um pouco. Aí eu explodi de raiva. E depois disso, tive um lapso. Quando acordei, já estava na floresta. Engoli em seco antes de continuar. Outra coisa que não faz sentido, o assistente me jogou por um buraco imenso. Enorme. Mas quando acordei, não tinha pista nenhuma daquele buraco no teto da floresta. Nada. Como se nunca tivesse existido. E sim franziu a testa, pensativo. E sim, você quer dizer que, por um período de tempo indeterminado, enquanto estava em coma, você se levantou e vagou pelo ecomundo. Apenas acenei com a cabeça. Ele respirou fundo antes de falar novamente. E sim, entendi onde você quer chegar. Disse devagar. Você acha que esse sonho foi, na verdade, sua mente tentando aliviar o que aconteceu naquela noite. Tanto fisicamente quanto no seu mundo interior. E teve uma parte tão pesada, tão extrema, que sua mente simplesmente bloqueou. Bloqueou o que você fez. É isso. Respondi em voz baixa. Todas as vezes que eu acordo de madrugada, desesperado, sem lembrar do motivo. Provavelmente é o meu subconsciente tentando me mostrar alguma coisa. Apertei os punhos. Eu tenho medo, velho. Medo de que remover essa trava e virar um vasto lorde acabe me destruindo. E sim não respondeu de imediato. Em vez disso, colocou a mão firme sobre o meu ombro. O gesto foi simples, mas pesado de significado. Sem dizer uma única palavra, ele deixou claro o recado. Eu confio em você. Aquilo foi o suficiente para eu vacilar. A garganta travou, e as lágrimas escaparam antes que eu pudesse impedir. E sim me puxou para um abraço forte, silencioso, me deixando chorar sem julgamento. Pela primeira vez naquela noite, senti que talvez eu não estivesse sozinho para enfrentar o que quer que estivesse escondido dentro de mim. Acordei na manhã seguinte com o corpo ainda pesado, mas a mente estranhamente calma. Peguei a mala já pronta e, antes de sair do quarto, enrolei o cachê com laranja em volta do pescoço. Ele já estava um pouco gasto pelo tempo. Uma das primeiras coisas que comprei quando cheguei ao mundo de Bleach, 5 anos atrás. Um pequeno lembrete de que aquele lugar já não era mais apenas um mundo estranho. Depois do café, me despedi de todo mundo. Yuzu tentou disfarçar a preocupação com um sorriso. Karin apenas acenou com a cabeça. E Ichigo me lançou um olhar silencioso, como se soubesse que aquilo era mais do que uma simples clínica de repouso. E sim foi o último a falar comigo, apertando meu ombro com firmeza antes de eu sair.
Segui direto para a loja do Urara. Ele me recebeu com o sorriso despreocupado de sempre, o chapéu escondendo parcialmente os olhos, como se nada ali fosse realmente sério, o que só tornava tudo mais inquietante. Sem perder tempo, me conduziu até a sala de treinamento, um espaço amplo e silencioso. Eu sabia que, dali a algumas semanas, seria naquele mesmo lugar que os eventos do anime começariam a se desenrolar. Respirei fundo. Certo. Por onde começamos? Urahara abriu o leque e apontou com ele para o fundo da sala. Urahara, tem um poço escuro ali, disse, num tom casual demais para o que estava propondo. Entre lá e inicie uma meditação, liberando o máximo de Reiatsu possível. Sem restrições, sem medo. Ele fechou o leque com um estalo. Urahara, até conseguir adentrar a barreira. E, quando isso acontecer, eu e o Tessai entramos em ação para dar início à segunda parte do plano. Olhei na direção do poço. A escuridão parecia densa, quase sólida, como se observasse de volta. Sem dizer mais nada, segui as instruções. Caminhei até a borda, sentei-me e desci, deixando o mundo externo para trás. Assim que toquei o fundo, me coloquei em posição e fechei os olhos. Comecei a meditar. Aos poucos, deixei a Reiatsu fluir. Primeiro em pequenas ondas, depois sem qualquer contenção. O ar ao redor começou a pesar, vibrando com a pressão espiritual que escapava de mim, enquanto, em algum lugar dentro da minha mente, algo começava a se mexer. O primeiro sinal veio de forma sutil. E então, assustadora. Senti mãos tocarem meus ombros. Frias demais para serem reais. Ao mesmo tempo, um sussurro feminino ecoou junto ao meu ouvido, palavras incompreensíveis, distorcidas, como se fossem ditas debaixo d'água. O susto foi imediato. Meu corpo reagiu por instinto, e um pico absurdo de Reiatsu explodiu para fora de mim, sem qualquer controle. A pressão espiritual rasgou o ar, vibrando como um grito silencioso. Abri os olhos de uma vez. A arena havia desaparecido. No lugar dela, eu estava em uma floresta negra. As árvores eram altas e retorcidas, com troncos tão escuros que pareciam absorver a pouca luz existente. Tudo ao redor era tomado por uma escuridão densa, cortada apenas por uma névoa espessa que rastejava pelo chão e se enrolava entre as raízes. O silêncio ali não era natural. Era pesado. O tipo de silêncio que observa, que espera. Respirei fundo, sentindo a Reiatsu ainda pulsar ao meu redor, instável. Cada passo ecoava de forma estranha, como se a própria floresta estivesse reagindo à minha presença. Foi então que percebi, aquilo não era um lugar físico. Era o meu interior. E algo ali já sabia que eu tinha chegado.